Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana das nossas atividades remotas, não é mesmo? Pessoal, dando continuidade às atividades então da semana passada, né? A gente falava sobre a área de círculo, né? E hoje a gente vai falar da área de coroa circular e setor circular. Esses são tópicos que a gente já estudou anteriormente, tá? Lá para julho, mais ou menos, junho ou julho. Então eu não vou explicar o conceito novamente, não vou explicar a teoria, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ao invés disso, eu vou marcar aqui na descrição do vídeo e vai estar aparecendo no cardzinho aí para vocês também as aulas sobre esse tema. Então, se você tiver alguma dúvida, né, por exemplo, o que é uma coroa circular ou o que é um setor circular, volta nesses vídeos, volta nessas aulas, dá uma olhadinha lá primeiro e depois vem para cá de novo, certo? Na aula de hoje, então, eu vou me ater somente a alguns exemplos, tá? Para que vocês consigam fazer mais tranquilamente as atividades do livro, tá? Então, já vou reduzir aqui para o meu cantinho. Já vamos começar com o exemplo 1, que é esse aqui. Determine a área de um setor circular cuja medida de abertura do ângulo central é de 90 graus e a medida do raio é de 20 centímetros, beleza? Bom, o exemplo não precisava demonstrar, não precisava desenhar, mas eu coloquei aqui até mesmo para a gente lembrar o que é um setor circular. O setor circular, pessoal, é só lembrar de um pedaço de pizza, né? O pedaço da pizza é um setor circular, certo? Então dá uma olhadinha aqui, ele é delimitado por dois raios, certo? E a circunferência. Essa região que está entre dois raios e a circunferência é o que a gente chama de setor circular. E vocês podem observar que esse setor circular ele tem um ângulo de abertura, tá? Entre os raios, certo? Nesse caso do nosso exemplo, esse ângulo é de 90 graus. Então, a gente representa ângulo de 90 graus, né? Dessa forma aqui, né? Com o quadradinho e o pontinho no meio, certo? Então, como que a gente calcula a área de um setor circular? A área de setor circular, pessoal, eu vou chamar de ASC, de setor circular. É igual o ângulo dividido por 360 vezes πr², certo? Por que usa essa fórmula? Por que é essa fórmula aqui? Está explicado no vídeo anterior, tá? Que eu vou deixar aí na descrição para vocês da aula sobre setor circular. Então lá está tudo muito bem explicadinho, tá? Qualquer dúvida, volta no vídeo, assiste novamente, tá? E aí a gente vem para o exemplo, certo? Bom, então o que é cada um desses termos, né? O 360, pessoal, é porque o círculo completo ele tem 360 graus. Esse alfa é o ângulo de abertura. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo de abertura entre os raios é de 90 graus, que foi falado aqui no enunciado para a gente, tá? Então, eu vou colocar aqui que esse é o ângulo, tá? O π, a gente já sabe o que é, né? É uma constante, ela tem valor de 3,14, aproximadamente, né? Mas como não pediu para a gente substituir o valor do π, então a gente deixa somente π mesmo, não tem problema, tá? O r é o raio, tá? É o raio. E nesse caso o raio é de 20 centímetros, que foi falado no enunciado. Então o que a gente vai precisar fazer é substituir aqui os dados, né? Então a área do setor circular igual. O ângulo de abertura, quanto que é? Está falando no enunciado, 90 graus. Então vai ficar 90 dividido por 360 vezes π vezes o valor do raio é 20, tá? Não esqueça que o raio está elevado ao quadrado, então 20 ao quadrado. No cálculo de área de círculo e setor circular, coroa circular, o raio está ao quadrado, não esqueça disso, tá? Bom, então agora é somente resolver a conta, né? Então 90 dividido por 360, 0,25 vezes π vezes 20 ao quadrado, 400. Agora a gente multiplica 0,25 vezes 400, pode até fazer no cantinho aí, no rascunho, tá? 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8. Tá? 0, 0, 0. Então 0, 0, 0, 2 mais 8, 10, deixa o 0, vai 1, 1.
duas casas decimais, então 2 casas decimais. Então a área do setor circular é, né, a vírgula está aqui, 100. O π a gente não multiplicou, coloca ele no final, 100 π. Tá? Unidade de área, centímetro quadrado. Nesse caso é centímetro quadrado porque o dado aqui foi em centímetro quadrado, certo? Pessoal, só um minutinho que está tocando ali no interfone, eu vou ter que atender, tá? Já já eu volto. Ok, pessoal? Continuando a aula aqui. Vamos passar para o exemplo 2, então. Qualquer dúvida que pode me procurar aí no WhatsApp, tá? Não deixe de assistir o vídeo também anterior sobre o tema setor circular, se você não entendeu bem o exemplo 1, tá? No exemplo 2, a gente tem a área da coroa circular, tá? Então, agora a gente vai falar de coroa circular. Basicamente, pessoal, a coroa circular é um círculo que tem um furo no meio, tá? Ou então um outro círculo, né, que está no mesmo centro que o círculo maior, certo? Mas, basicamente, são 2 círculos que a gente tem aqui com o mesmo centro, tá? Então é o seguinte, nesse exercício está pedindo para a gente determinar a área que está colorida, né? Então é essa área aqui. Observa que o centro desse círculo verde não está colorido, não está preenchido, tá? Então é como se fosse um furo aqui, como se a gente tivesse um disco, né, de cartolina, por exemplo, e fizesse um furo no centro, certo? Então é o seguinte, pessoal. Como a gente está fazendo furo, lembra daquela ideia também quando a gente viu a área de polígonos furados, essas coisas? Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, área de coroa circular, ACC. Tá? A área de coroa circular vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a área do círculo maior menos a área do círculo menor, tá? E a gente calcula a área de círculo com πr quadrado. Então eu vou usar o R maiúsculo para o círculo maior, como sendo o raio do círculo maior, e o R minúsculo para ser o raio do círculo menor. Então vai ficar π vezes R, né, ao quadrado, certo? Então só substituir os dados aqui, ó, não pediu para a gente substituir o π, então a gente mantém o π, tá? O raio maior é 30, então 30 ao quadrado, menos π vezes o raio menor, 10 ao quadrado, certo? 30 ao quadrado, 900, então 900π, menos 10 ao quadrado, 100π. 900π menos 100π, 800π. Como é a área, né, e as unidades aqui do raio estão em centímetros, centímetro quadrado. Beleza? Então, bem tranquilo. Também, se você tiver alguma dúvida, volta na aula sobre coroa circular, que lá está tudo muito bem explicadinho, tá? Passando para o exemplo 3, que já é o último exemplo que a gente vai fazer. A coroa circular abaixo possui área de 32π centímetros quadrados. Então aqui a gente já sabe quanto que vale a área. Determine a medida do raio menor. Então eu quero saber a medida aqui do raio menor. Tá faltando... tá aqui os dados. Então a gente vai procurar a medida do raio menor, que é o R, o R minúsculo, tá? Ele está me indicando que o raio maior tem 6 centímetros aqui no enunciado também no desenho, tá? Então é o seguinte, pessoal, a área de coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, beleza? Então vamos substituir os dados, né? O enunciado disse para a gente, pessoal, e essa informação é importante, que a área da coroa circular, ó, a coroa circular abaixo, possui área de 32 centímetros quadrados. Então, o que isso quer dizer? Esses 32π centímetros quadrados é a área da coroa circular. Então, no lugar da área da coroa circular, eu vou colocar 32π
tá? Que é a área aqui que o enunciado falou. A área do círculo maior, como que fica? Π vezes o raio maior, que é 6 ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é... A área do círculo menor é π vezes o raio menor ao quadrado, certo? Então, como que a gente vai resolver isso daqui? 6 ao quadrado, vamos resolver a potência primeiro. 6 ao quadrado, 36, né? Então, vai ficar 32π igual 36π menos πr quadrado, certo? Observa, pessoal, que todos os termos da nossa equação têm π, tá? Então, a gente pode simplificar essa equação cortando os π's, tá? É como se a gente estivesse dividindo aí todos os termos por π, tá? É o processo que a gente chama de simplificação. Então, como que ficou? 32 igual a 36 menos r ao quadrado. O 36 está positivo, passa para cá, negativo, né? É o seguinte, eu quero isolar o raiozinho aqui, o raio menor, para encontrar o valor dele, tá? Então, para isso, o 36 que está acompanhando tem que passar para o outro lado. Se ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, 32 menos 36 igual a menos raio ao quadrado. Observe que esse sinal aqui de menos, ele continua acompanhando o raio, tá? 32 menos 36, menos 4, igual a menos raio ao quadrado. Como está negativo dos dois lados, pessoal, a gente vai multiplicar aqui por menos 1, tá? Só para ficar positivo. Eu vou puxar uma setinha aqui para continuar de cá. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1, 4, igual raio vezes menos 1, né? Raio ao quadrado. Bom, pessoal, o raio está ao quadrado, tá? Como que a gente faz para isolar, então, né? Esse 2 que está ao quadrado, ele passa, o contrário a operação inversa da potenciação é a radiciação, tá? Então, vai ficar raio igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. A unidade aqui do raio é centímetro, então a daqui também é centímetro, beleza? Esse exercício é um pouquinho mais trabalhoso, mas é bastante tranquilo também. Assista o vídeo novamente, tá? Se você tiver alguma dúvida. Assista a resolução desse exemplo novamente também, se ficou com dúvida, certo? Ou qualquer coisa também pode me procurar pelo WhatsApp lá no nosso grupo, beleza? Bom, no grupo não, me procura no privado, né? As atividades de hoje estão no livro Trilhos da Matemática. Página 218 são esses 3 exercícios aqui. 36, 37 e 38. Certinho, pessoal? Bom, então para a aula de hoje era isso. Um forte abraço a todos, se cuidem e até mais.